A separação, ela vem quando a pessoa não aguenta mais. Ou também quando a mulher começa a reconhecer outros desejos. Às vezes, para uma mulher ter esse amor próprio, o amor para ela, às vezes ela precisa abrir mão no casamento. Quando alguém falava, você não está pensando nos seus filhos. Eu estou pensando nos meus filhos. Eu estou ensinando aos meus filhos que eles não são obrigados a continuar numa relação que eles não estão felizes. Olá, sejam muito bem-vindas ao Mamma Mia. Eu sou a Erika Dorta, estou aqui com a Bela Maris. E temos aqui as convidadas Daniela Licursi e Juliana Quimina. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante, que é o divórcio. Como que fica essa família, essa mulher, após o divórcio, com os filhos? A gente sabe que 1/5, né, dos casais se separam depois do primeiro ano do bebê. Então, acho que é um assunto bem interessante da gente conversar, entender quais são esse novo, né? Essa nova etapa assim, da vida da mulher, como é que ela passa por isso tudo. Enfim, é isso tudo que a gente vai falar hoje. Naturalizar muito esse assunto, né? É um tabu, né? Sim. As pessoas acabam que elas não conversam tanto. Tem aquela questão de respeitar também o limite daquela mulher que está passando por aquele momento. E, às vezes, esse cuidado e esse conversar que é tão importante acaba que não acontece. E tem um medo muito grande, um tabu muito grande de falar sobre isso. Uma vergonha, né, envolvendo esse assunto. Sentimento de, eu acredito que tem um sentimento de fracasso ali, frustração, porque ninguém casa querendo separar, né, gente? Uhum. Então, vamos conversar sobre isso? Vamos lá? Sim. Então, vamos, meninas. Falem um pouquinho de vocês. Daniele e Juliana. Bom, sou Juliana, sou psicóloga, psicanalista e passei por um processo... Sou mãe, né? Estou no processo de divórcio, ainda está correndo esse processo. E junto com a Dani vai se apresentar também, mas junto com a Dani a gente resolveu montar um grupo que chama Recomeços para mulheres que estão em situação de separação e divórcio, porque é um momento, como vocês trouxeram, de muita angústia e que ainda socialmente não se fala tanto, né? Acho que a gente vai poder discutir um pouco por que não se fala tanto, né? Mas se você quiser falar um pouco da... Eu sou a Dani Licursi, e psicanalista. Também passei por um processo de divórcio. E estou junto com a Ju, no grupo Recomeços. Eu senti muita necessidade. Eu tenho um grupo também na minha casa, que acontece já faz um ano, uma vez por mês, que eu recebo mulheres para tomarem um café. E mulheres que estão passando também por esse processo, né? E na minha separação, eu me vi muito num lugar onde eu não tive um apoio, né? Entrou muito nesse lugar, não era dito, eu não tinha com quem falar. Então, por exemplo, os amigos muito próximos ou os familiares, se você chegasse com essa notícia, era uma notícia que apavorava todo o entorno, né? Então, criar essa rede de apoio com essas outras mulheres para falar a mesma língua foi muito importante para mim, foi muito importante no meu processo de divórcio, foi muito importante na descoberta de todo esse lugar. Então, acho que vai ser um papo bem legal, com muita história, com muita empatia, acolhimento também, e que possa chegar para essas mulheres que estão vivendo essa situação como um abraço e um colo aí, porque não é uma situação simples de se viver. Sim. E esse assunto, ele é um assunto novo ainda, né? Se você for pensar, né? Temos 40 anos do que o divórcio é permitido no Brasil. Então, é um tabu ainda, né? Na época da nossa avó. Gente, se separar era, assim, sinônimo de morte para a mulher, né? Então, ficava uma carga muito negativa para as mulheres. Isso ainda tá aí ainda, né? Essa carga. Apesar de ser permitido no Brasil, mas a carga eu acho que ainda permanece, né? Um pouco assim em cima da mulher. Um pouco não, né? Muito. Eu acho que a gente pode considerar, né, que é muito recente ainda. Então, é de 1977, né, que foi permitido o divórcio. Então, a gente ainda tem resquícios, né, dos nossos pais que passaram por toda essa transformação institucional, familiar. E, antigamente, ainda existia esse lugar da mulher, que a mulher, quando ela se divorciava, ela era aquela mulher que virava um perigo para a sociedade, né? Então, a mulher era um perigo para os homens. Má influência. Uma má influência, né? As mulheres tinham medo. Com essa desquitada. Isso, Cuidado com o seu marido, né? Porque agora ela tá soltas por aí. Então, acho que a gente está mudando esse cenário, né? Então, a mulher ela está conseguindo tomar um outro lugar na sociedade e
Eu acho que tem a questão familiar, né? A gente está podendo discutir qual família é essa. Será que só tem a família heteronormativa, papai, mamãe e filhinho? Não, a gente está podendo discutir, né? Famílias de várias configurações. E uma delas é, inclusive, família de pais separados. Gente, mas é uma parcela muito grande. Se eu não me engano, em 2017, isso é um dado que eu vi recentemente, não tenho certeza. Mas eu lembro que, assim, em 2017, imagina como que é agora. Sim. Depois da pandemia ainda. Sim. Era em torno de 48% só. É muito. Os casais, né? A família heteronormativa. Sim. Então, ou seja, gente, hoje as famílias, que seriam as famílias atípicas, né? É uma parcela muito grande. Então, a gente precisa conversar sobre isso, entender esses modelos, né? Essa família, né? Atual. A gente fala, assim, que do direito legal de se divorciar, mas a gente fala ainda de uma carga emocional muito grande, muito pesada para esses casais que se separam, principalmente para essa mulher, né? Vendo a sociedade que a gente vive. O que vocês falam um pouquinho sobre... E até o que vocês sentem mesmo, porque elas passaram por esse processo. Como é que é isso, né? Eu acho que, aproveitando até um pouco o que a Dani falou, tinha, acho que até ainda tem, né, dependendo do lugar, a gente não tá falando só, né, de grandes cidades, mas assim, acho que tem esse lugar um pouco da família disfuncional, né, família que vai se separar, que não deu certo. E o que eu sempre trago é a gente poder pensar o que é dar certo, né, porque às vezes um casal que se separa, né, pode ter uma troca, uma relação de troca, inclusive quando tem filhos, muito melhor do que quando estavam morando juntos, né, então assim, poder encontrar outros caminhos que não seja necessariamente ficar ali numa relação em que algo não tá caminhando, né? Ou se caminha, pode ir para lugares muito difíceis, né? Vocês estavam falando da chegada do bebê, né? Não sei se já é a hora de falar, mas a chegada de um filho, por que ele vai mexer tanto com o casal, né? Porque ele vai revelando todas as diferenças desse casal, né? E tem algo de... É um lugar que vai te convocar para ocupar outros espaços que antes você não tinha, que é cuidar de um bebê, cuidar de um filho. E como que isso vai se configurando, né? Porque tem uma questão do pai ali, né? Enfim, se for um casal hétero, mas tem um casal ali com histórias completamente diferentes. Tanto daquele casal do pai e daquela criações completamente Criações, diferentes, né? Sim. O que você vai projetar nesse filho? Como você gostaria? E a gente tem um advento hoje também interessante, né? Que veio a questão do feminismo, né? Tá vindo cada vez mais, tá em todos os lugares, até no meio publicitário, né? E a mulher tá se questionando, ao mesmo tempo que eu vou vendo na clínica, um lugar também do homem, que tem uma referência, né, de papéis muito definidos, né? A gente tem uma crise hoje, eu poderia dizer assim, porque a nossa geração anterior tinha papéis muito, muito bem definidos, né? O homem provedor, a mulher que vai cuidar de casa, né, vai cuidar dessa criança para que ela consiga sobreviver, né? Agora, como que fica isso, né? Eu acho que agora as mulheres elas estão permitindo que isso fica mais fluido, né? Então, assim, hoje em dia os homens estão sendo convidados e convocados a participar desse lugar. Sim. De cuidar das crianças, de levar para a escola, de acordar de madrugada, de se responsabilizar e se organizar na saúde mental dos filhos e daquela família, também junto com essa mulher. Né? E quando não acontece, né? Existe isso na Sim. teoria, mas a prática, a gente Mas, vê que não é bem sim, assim, né? Não, As e a mulheres estão mulher- acumulando. Estão acumulando. Mas também tem o caso das mulheres que também ali rola aquela centralização também por questões Sim. Culturais, Culturais, né? estruturais. Essa mulher foi criada para controlar. E aí, se ela deixa de controlar, o que ela deixa mais? Qual o valor que ela está deixando? Então, a gente também tem que falar sobre Mas isso. eu até acho interessante, porque esse lugar do convite do homem, né? E esse número cada vez aumentando na separação pós-filho, às vezes é até esse lugar também, né? A gente convida esse homem para vir, né? Fala, É o que não, você não, falou. não, Tá. não. É. Não, então, tipo assim, não sei se eu quero super ser convidado, né? E acaba que os papéis, eles vão... É porque, eu acho que quando a gente pensa no casamento, às vezes pensa naquela pecinha de Lego que vai se encaixar, né? Vai dar aquele encaixe perfeito. E a separação, você vê que cada um vai ter um formato, vai ter uma cor, vai ter um tamanho. Então, eu acho que esse número também que tem aumentado de repensar essa relação pós-filho, eu acho que tem muito a ver com esse convite, né? De vamos dividir as tarefas dessa casa, dessa criança. E não é todo mundo
culturalmente que está topando essa divisão, né? Está disponível Que para está isso, disponível, né? muito pelo contrário. Eu acho que são raros, né? São poucos. Quando eu faço essa pergunta e quando não acontece, porque daí a gente cai na pergunta de vocês dessa sobrecarga dessa mulher, né? E assim, como a Dani falou, eu costumo brincar, né? Assim como a chegada de um filho é muito singular, a separação também ela é muito singular daquele casal, né? O que é tão sintomático também naquele casal que vai... eles vão se mantendo ali, na hora da separação também é escancarado, né? Mas eu acho que também, para alguns casais, infelizmente, né, às vezes é por meio da separação que o homem é convidado mesmo Sim, a cuidar, também, né? com certeza. Porque tem um momento que é deles ali, Sim, né? Exato. Tipo É assim, verdade. ó, agora toma que o filho é seu. Ou você participa ou você tá fora. Exato. Quando né? ele topa participar, né? Acho que isso também é importante, porque muitos, né, sim, muitos homens infelizmente, acabam não ficando. Mas quando topam, né? Quando topam, são convocados. Eu acho que essa é uma possibilidade de criar uma relação, né? O divórcio, para alguns homens, é uma super porta de saída para essa responsabilidade, que é a divisão da criação dos filhos, né? Porque rola aquela separação em que ele tem um tempo estipulado ali, que ele vai estar com os filhos, mas aqueles 80% a carga da mulher, né? Em grande maioria. Pouquíssimos os casos é super dividido ou... Enfim, então eu acho que isso é uma questão que gera essa sobrecarga muito grande para essa mulher que ficou nesse processo com a maior parte do tempo com as crianças, né? E como é que fica isso tudo? Por exemplo, principalmente quando essa situação envolve um relacionamento complicado. Como é que a mulher pode... Qual que é o estímulo? Ou então, como é que o que falta para essa mulher que está vivendo um relacionamento complicado para ela se divorciar? Assim, no dia a dia de vocês, assim, o que vocês acham que a mulher prende ela, talvez? Exato, porque às vezes assim faz ela permanecer ali naquela situação. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou aqui, que é da carga mental da mulher, né? Então, essa mulher ela vai acumulando funções no seu dia a dia, né? Função da casa, função do filho, função do marido. E eu acredito que chega uma hora que essas funções elas vão tomando uma proporção maior do que ela pode aguentar, né? E é como se assim, é como se aquela mulher estivesse vivendo, correndo atrás igual um cachorro, né? Correndo atrás do próprio rabo, assim. São as mesmas frases, é a mesma forma de se relacionar, é a mesma forma de transar, é tudo igual. Tudo vai se repetindo. Eu não sei, eu acredito assim, que para essa mulher conseguir sair dessa relação, eu acho que terapia. Muita. Esse resgate da autonomia dela, né? Dela acreditar de autonomia, que ela pode, né? Isso, acredito que as pessoas que estão em volta e que estão percebendo esse cansaço excessivo dessa mulher, né? Poder... É difícil mesmo o processo de você poder se considerar além dessa família, assim. Então, é um processo muito delicado, é um processo que precisa de muita empatia das pessoas que estão em volta, e muitas vezes, foi o que a gente falou, é um assunto que não se fala, né? Então, como que a gente vai conseguir essa empatia se a gente nem consegue falar o que a gente sente ali, né? O que está passando no casamento? Eu acho que tem a primeira coisa, assim, eu diria, né, não é bem uma dica, mas assim, acho que é poder olhar para a família, né, e um tanto ver essa família não tão idealizada assim, né, acho que tem algo nessa família que, né, ela não se vê mais ali, mas tem muito o medo do desconhecido, né, acho que isso vai trazendo um desamparo enorme. As famílias hoje, as mulheres, né, por uma questão estrutural mesmo, social, elas ganham menos do que os homens. Então, assim, como que você vai se ver sozinha, né? Quando não tem filhos, não vou dizer que é mais simples, porque nunca é simples, né? Mas não é burocrático. Quando você tem filhos, tem outras questões que envolvem Muitas, cuidado né? financeiro. Sim. Então, você também se haver como que vai ser essa travessia, né? Acho que, às vezes, é tão difícil que, às vezes, é difícil também se olhar nesse lugar, né, de poder fazer essa travessia, né? Como que eu vou ficar sozinha? Porque é fazer uma aposta em algo desconhecido. Você não tem uma garantia. A gente Como não tem é que garantia essa pra nada, dinâmica vai se estruturar na prática, e né? assim, sem Porque saber, a gente sabe né? que os cuidados dos filhos
assim, a maioria fica com a mulher mesmo. Sim. E agora eu enxergo muito assim, o quanto o valor que essa mulher aprendeu que tem é atribuído a essa família. Sim. Então, quando essa família se desfaz, Sim. é como se ela estivesse perdendo valor ali também. dela. Sim. Sabe? Sim. Porque eu tenho valor nisso, é da criação de família, é dos meus filhos, é da saúde Você dessa perde a família, identificação, né? é de ter um marido do lado, sabe? Porque a gente foi criado para servir, né? Para Sim. cuidar. Então, se eu não tenho mais isso para cuidar, quem sou eu? Que valor que eu tenho? É uma busca. Mas né? tem o se cuidar. Sim. Então, eu acho que essa retomada, na verdade, essa alta na conversa também sobre a saúde mental e do amor próprio e da mulher recuperando, resgatando cada vez mais a sua autonomia, faz com que ela pense um pouco mais nela também. E embora tenha todas essas questões, ela consiga olhar um pouco mais para ela e entender, poxa, o que eu quero para mim? Além do bem da minha família, que são os meus filhos, enfim, até do marido mesmo. Eu acho que hoje também ela pode buscar pessoas que viveram, né? Igual pessoas que viveram situações próximas, que também se separaram. Então, perguntar, né, como que é esse processo de separação, como ele se fez, como ela pode se preparar um pouquinho antes para estar pensando nisso com os filhos. Eu acho que buscar também, quando está num lugar onde se vê mesmo num beco sem saída e como eu saio disso, buscar pessoas que viveram, né, também esse lugar, né? Pegando o gancho um pouco que a Bela trouxe, né, acho que tem um discurso social muito forte ainda da mulher ser criada para aquele lugar, né, de estar feliz num relacionamento, né, precisa estar num relacionamento, precisa casar, ter filho, né, acho que tem um lugar ainda muito mais forte, eu acredito, na mulher, né, do sonho do casamento, né, e eu acho que tem algo que está tão internalizado que você poder se olhar e não estar nesse lugar, né, que socialmente, né, é atribuído ainda muito fortemente, eu acho que é um grande quebra, né, é um momento de um tanto você poder se olhar, que nem a Érica trouxe, né? E você se olhar pode ser um processo assustador, porque o processo do divórcio, ele implica perdas, né, ele implica luto, né, o que você vai perder, né, para você, de uma certa forma, conquistar essa autonomia. O que eu costumo dizer, assim, seja nas rodas, na própria clínica, se separar não quer dizer morar em casas separadas, né? Porque isso não significa nada. Você pode continuar casado e morar em casas separadas. Às vezes as mulheres, ou os homens também, se referem como mulher e marido. Eles já estão separados. Né? O que está em jogo aí? Né? Poder se separar do outro, mesmo... Você pode se separar do outro estando casado. Isso pode dar um outro lugar para o seu casamento, para o seu relacionamento, né? É muito difícil quando você está num relacionamento a dois, conseguir separar o que é seu e o que é do outro. É muito difícil. Né? Então, o processo do divórcio, quando uma das partes já não quer mais, né, é muito difícil, porque você é convocado a olhar para você. Né? Porque as coisas estão ali. Você está numa outra casa, você está com filho, uma nova configuração. Não tem muito como fugir disso. Então, é muito difícil esse processo, tá? Sim. É um tanto de um processo de começar a se olhar e se ver em novos lugares. É aquela pergunta, né? Quem é você depois do divórcio? Né? Ixi, é a pergunta de $1 milhão. Quem é essa mulher, entendeu? Pergunta de milhões. Ela precisa resgatar a sua essência ali, né? Porque, como você falou, tem uma fase do luto ali que é bem complicada. E como é que fica, assim? Quem que é essa mulher após o divórcio, né? E a mulher, ela tem essa... É muito fácil ela ir deixando partes dela, né? Da formação dessa família, conseguir caber ali naquele casamento para dar certo. Então, ela vai deixando. Aí, quando você for falar, agora eu tenho que pegar todas essas... Agora eu vou recuperar tudo que eu deixei para trás e vou me ver inteira de novo. Né? E sem estar nesse lugar de culpabilização, porque a gente entra num lugar de vitimização e de culpabilização, como a Ju mesmo traz. É muito difícil saber o que é meu e o que é do outro. É muito fácil ali numa relação você jogar para o outro, às vezes, uma pedra que você não quer carregar, um peso ali, né? E atribuir ao outro a consequência daquilo que você está vivendo. Isso é um processão, né? É uma processão. Até porque, às vezes, a gente vai projetando sempre no outro, né?
porque o outro é o pior, né? O outro. Mas acho que é importante pensar também, né? O que fez você, em algum momento, topar estar nesse relacionamento? Sim, Porque senão, assim... Se reconhecer, né? se Nessa reconhecer. escolha também, né? Exato, porque senão você fica ali só no outro, mas se você também fez parte dessa relação, né? O que fez ali atrás você topar? Você era uma outra pessoa num outro momento, né? E poder pensar até nisso, porque quando fica muito no outro, só falando do outro, a pessoa às vezes pode se separar dessa relação e pode cair numa repetição de novo com uma outra pessoa, né? E cair numa mesma dinâmica, né? Acho que a ideia é um tanto poder pensar o que te fez estar ali naquele relacionamento, por pior que seja, né? Sim. Eu acho também que, além dessa questão de pós-separação, né, das próximas relações que vão chegar, e também a relação com os filhos, né? Você poder se reconhecer, para você poder também mostrar para os seus filhos quem é essa mãe, quem é essa mulher, né? Eu acho que é um tanto também que a gente vem de uma cultura também da mulher que ela quer muito ser desejada também, né? Então, assim, quais são os meus desejos, né? Além de ser desejada. Então, acho que isso tudo vai mudando também a estrutura da casa, a estrutura da família. Acredito que é um caminho longo, assim, a ser seguido. É um caminho de idas e vindas, né? É um caminho onde a gente pensa um pouco no futuro, presente, e de repente volta um pouquinho para o passado. Às vezes vem aquela angústia, aquela saudade. Então, aquele questionamento porque tem isso também, né? A mulher cai num lugar onde a separação, ela é culpada. Né? Ela não deu conta daquele casamento, então o que ela deixou de fazer para aquela relação não dar certo. Nossa, mas você vai fazer isso com os seus filhos? É sério? Você vai se separar? Então, acho que tudo isso é a carga mental também, né? Tudo isso também fica difícil da mulher sair dessa relação. Eu acho interessante, né? Assim, no processo de separação, eu ouvia muito, né? Mas você não vai pensar nos seus filhos? E assim, não, os filhos sempre que mais sofrem, né? E eu falo, não, né? Assim, eu também estou sofrendo, né? Não é só pelos filhos que eu vou continuar, né? Então, a gente vai ouvindo um discurso social, né? Filhos de assim, pais separados, filhos né? de pais separados. E assim, as pessoas ainda falam, mas você não vai pensar nos seus filhos, né? E às vezes tem essa fala, né? Que é tão difícil você também se autorizar desse lugar quando você fala, olha, não dá mais. E sempre vem uma fala, né? Mas tenta mais um pouco, sabe? E nessas relações, pelo menos a gente acompanhando as mulheres nos grupos, né? Tem um lugar também de, dependendo de como você vai idealizando essa relação, você vai deixando muita coisa passar, sabe? E assim, às vezes, questões violentas até. Sim. Você não consegue se reconhecer naquele lugar. Então você precisa um tanto poder se separar, às vezes acontece a separação de fato, concreta, para você conseguir analisar. E é difícil para uma mulher se reconhecer num lugar que, às vezes, ela sofreu uma violência. Não necessariamente física, mas, sei lá, pode ser patrimonial, pode ser uma fala, pode ser a forma, né? Sim. A forma com que é tratada. Sim. Agora, gente, uma pergunta que não quer calar, que eu tô doida pra fazer. Vocês, assim, na experiência de vocês, o que mais faz esse casal? Qual é o maior motivo, assim, que faz esse casal se separar? Vocês reconhecem algo? Eu acho que é muito individual também, né? Acho que entra uma questão da história de cada um, da subjetividade. Mas eu acredito, assim, pelos encontros, pelas mulheres que estão em nossa volta, assim, pelos diálogos, é muito essa questão da carga emocional da mulher acumulada, assim. Chega uma hora que ela realmente para porque eu não aguento mais e eu preciso sair dessa relação. Tipo, muita mágoa, ressentimento que ela vai guardando ali com esse parceiro, tipo isso? Eu acredito que muito acúmulo de funções, muita falta de reconhecimento nessa relação. Então, o outro começa a ditar o que você tem que fazer, o outro começa a ditar para você o que você é, e você vai acumulando tudo isso, né? E aí tem filho, aí tem conta para pagar, os boletos que não param de chegar, enfim. Eu acredito que isso seja parte, assim, do grande esgotamento da mulher, assim, né, na decisão de um divórcio, porque o sonho de toda mulher é casar e é ficar com essa pessoa, né? Hoje em dia a gente tem a expectativa dessa relação não dar certo, mas eu acredito que o sonho de todo mundo é manter essa relação, né? Sim. A separação ela vem, eu acho que de uma parte de esgotamento mesmo, assim, quando a pessoa não aguenta mais, ou também quando a mulher começa a reconhecer outros desejos, né? Vontade de fazer outras coisas, além daquela relação. Tem uma frase da Ana Sui, né? Ela falou uma vez no lançamento do livro dela, que eu acho maravilhoso. Ela até deixa no livro dela,
que é, às vezes, para uma mulher ter esse amor próprio, o amor para ela, às vezes ela precisa abrir mão no casamento. Sim, também. Né? Foi uma frase que me marcou muito, mas eu acho que no casal ali, é difícil você estar numa relação, né, que as pessoas vão mudando, né? Para você estar numa relação, o pressuposto é você estar sozinho. Né? Uhum. Quando você topa estar naquela relação, as pessoas vão mudando ao longo do tempo. Né? E como continuar tendo essa troca, minimamente uma troca. Então, eu acho que os casais que vão se separando, chega num certo momento que você se vê muito diferente do outro, né? E aí tem algo que essa troca não vai acontecendo, né? E às vezes essa mudança também essa mudança ela vai ocorrendo e o não reconhecimento vai ocorrendo também, né? Porque, por exemplo, cada um é um, né? Sim. Cada um é um universo. Então, assim, se você topar essa mudança com o outro e você também for mudando, você também for entendendo as suas novas necessidades, os seus desejos, as suas vontades, eu acredito que vai. Sim. Né? E respeitando o outro. Agora, o problema é, todo mundo vai mudando, ninguém vai se reconhecendo, a culpa é sempre do outro. Não existe conversa. Não existe conversa. Não existe refazer combinados, né? Isso, fica aqueles os combinados acordos, antigos, né? Os acordos precisam ser refeitos, né? E aí, normalmente, o homem ou a mulher cobram, né, um do outro. E aí você não sente no direito de mudar. Você fala, mas eu já não quero mais isso. Sim. Pra mim não tá bom assim. Vamos refazer esse combinado aí, né? Sim, mas aí eu acho que chega um momento que já tá, né, que não... Porque a gente também precisa lembrar, assim, porque a gente tá falando das mulheres também, né, que querem se separar, mas às vezes, e quando é o contrário também, que a mulher não se vê separada, né, tá vivendo ali uma relação que aparentemente pra ela tá tudo ok. Sim. O homem arranja... A gente tá falando de casais héteros, né? Mas acho que isso pode acontecer com qualquer casal. Sim. O homem, ele arranja uma outra relação fora, extraconjugal, e resolve viver uma outra vida. Né? Como que fica essa mulher também, né? Porque não tá se havendo aí, né, com os próprios desejos ali, pelo menos de querer se separar. E então, é um lugar um tanto de se haver um tanto com desamparo. Né? Mesmo você não querendo, algo ali você vai precisar atravessar esse momento. Como é que lida, né, com essa... Então, Érica, é bem difícil, assim, você sabe que tem pesquisas, né, eu li recentemente uma pesquisa que eu acho que é até difícil falar isso, né, mas um dos motivos de ideação suicida, acho que em terceiro lugar estava rompimento de relação nas mulheres, e, assim, muitas mulheres que chegam no nosso grupo, ou pelo menos estão ali relatando, né, a gente também tem um grupo de WhatsApp, muitas mulheres medicadas. Né? É um processo muito difícil. Né? Eu e a Dani, a gente sempre conversa, precisa ter uma rede de apoio. Eu falo, gente, se a pessoa não tem rede de apoio, eu não sei nem como que ela faz para se separar. Né? Precisa ter rede de apoio, acho que uma das ideias do grupo é essa, né? Para você poder conversar e um tanto poder se identificar também nas outras falas. E acho que rede de apoio, acho que também se preparar. Assim, para a mulher que está pensando em se separar, acho que é importante também poder se preparar. Né? Porque, principalmente, tem filhos, às vezes não trabalha. Né? Como que você vai fazer se você não trabalha? Né? Então, muitas ficam presas numa situação justamente porque tem essa dependência, né? Sim. Sim. São os dois maiores, né? Assim, acho que as duas maiores prisões, assim, é filho e dinheiro. Sim. Eu acho que mantém essa mulher naquele casamento, que já tá fadado ao rompimento, sim, né? A finalização é essa questão de filhos e vida financeira, né? Porque a gente foi criada para isso, né? Hoje em dia a gente vê, a gente tá numa crescente, mas assim, ainda é muito estrutural. A mulher, ela é criada para cuidar de filhos e se desfazer da faceta pessoal dela mesma, individual, e mergulhar naquela família, e se tornar ali... E falando em filhos, como é que fica, assim? Como é que essa rotina com os filhos logo após a separação é uma questão muito complicada também, né? Como é que a gente lida, assim, com as crianças nesse sentido? Às vezes, até mesmo pela questão da prática clínica ou por experiência pessoal.
Como é que, para dar um overview aí para as mulheres, assim, que estão buscando e estão muito preocupadas com essa questão? Acho que é importante um tanto nomear, né? Acho que a gente às vezes presencia assim alguns casos que não é falado, né, sobre a separação, embora os pais já estão morando em casas separadas, mas não é nomeado. Acho importante poder dizer, né? É claro que dependendo da idade, né, acho que poder falar também de acordo com essa idade, mas também não deixar que, bom, a criança não entende, ela é muito pequena, às vezes a criança tem 9 anos, já entende, né? Então, um tanto poder nomear. Acho que de poder dizer também que às vezes a pessoa não está feliz naquele relacionamento, né? E que pode encontrar novas formas, né? A criança vai continuar sendo cuidada, né? Sim, Independente dessa configuração, mas que é uma configuração nova, né? Então, acho que é importante poder nomear esse processo, né? É difícil para todo mundo, difícil para o casal, para essa criança também. E eu acho que, assim, não só esse casal também vai passar por um processo de perda, mas essa criança também, né? Mas eu acho que faço uma aposta aí também de poder ressignificar esse lugar, né? Às vezes de poder ver esse casal, né, bem também, né? Depois de uma separação. Quando isso acontece, quando isso é possível, né? eu acredito também no diálogo com essa criança. Eu acho que o diálogo é a melhor opção. E tem uma mudança. Para nós adultos é difícil, né? Essa questão em pensar na separação. Então, você comunicar isso à criança também não é um lugar que vai ser simples, nem para os pais, nem para o filho que vai receber essa notícia. E eu acho que o diálogo, eu acho que a criança ela tem a sensibilidade dela muito forte. Então, a criança ela percebe o entorno que ela está vivendo, mesmo que ela não consiga falar sobre aquilo. O diálogo, acho que o que a Ju falou dessa família estar junto com ela, né, do pai estar conversando, às vezes e chamando também pessoas próximas, às vezes conhecendo amiguinhos também que vivem situações muito, muito parecidas, né, que tem 2 casas. Sim. Eu acho que também é uma forma de ir mostrando outras possibilidades de família para essa criança, né, porque hoje em dia a família ela tem diversas formas, né, e os nossos filhos eles já estão com esse lugar, assim, é diferente para eles, né, do que para nós. A gente está aprendendo essas formas. Eles não, eles já é algo mais natural. Então, acho que entender esse lugar do acolhimento, do colo, da conversa. Eu acredito que em todas as idades, assim, inclusive bebezinho, assim, talvez conversar também, sabe? A mamãe está se separando, enfim, é um desejo da mamãe, é uma escolha, e vão ter outras formas, né? Vai ter outra forma de você conviver com o papai, com a família, porque o entorno muda, né? Dessa família, assim. Então, a forma como a sociedade também olha para essa família e para essa criança muda também. Então, acho que conversar com essa criança a respeito desse lugar para dar segurança, para dar chão para ela. Acho que quanto mais conversa, quanto mais chão e limite que a gente pode dar para a criança, ela vai se sentindo mais segura, mais confiável também. Você poder contar para uma criança, ela se sente alguém confiável. Né? Eu acho que isso é importante. Parte, né? Parte dessa família. Sim, e falar sobre você, né? O seu sentimento. Às vezes não precisa nem falar muito sobre a situação. Isso. Fala sobre claro, você. A mamãe tá sentindo isso, a mamãe resolveu fazer isso e o pai também. Agora, assim, e reafirmar que é muito melhor essa criança estar com pais separados do que com pais num ambiente emocional muito ruim, né? Pais que brigam, pais que se tratam muito friamente, pais que já estão separados, mas morando debaixo do mesmo teto. Isso ajuda a criança a lidar melhor com a situação e também a entender. Eu acho que é um exemplo muito positivo para a criança, a partir do momento que rola essa conversa com ela, dela crescer entendendo que não é preciso estar numa relação a qualquer custo. Sim. Então, você está ensinando... E quando perguntam isso, eu acho que deve ser uma ótima resposta. Quando alguém falar, você não está pensando nos seus filhos. Eu estou pensando nos meus filhos. Eu estou ensinando aos meus filhos que eles não são obrigados a continuar numa relação que eles não estão felizes. Né? Então, acho que é uma reflexão interessante. Mas o que a gente vê, assim, porque existe muita dor, né? Assim, esses adultos, eles ficam muito doídos. Eles ficam com essa dor muito latente, assim. Então, é difícil você conseguir impor esse limite de não deixar que isso transborde para sua criança. Você não falar mal, por exemplo.
Tem que saber do separar as pai coisas, ou né? da mãe. Porque quando você consegue atravessar esse processo de uma maneira positiva, manter uma relação saudável. Porque quando a gente fala, quando a gente escuta, né, assim, será que não é hora de tentar mais um pouco? Talvez a gente pode ressignificar, não. Talvez seja a hora da gente conseguir finalizar de uma maneira saudável, né? Assim, não deu. Esperar, né? Não, Pode esticar. E eu consegui manter uma relação saudável com essa pessoa que vai ser meu parceiro pro resto da vida. Porque eu tô separada, mas eu tenho uma criança, eu tenho um laço eterno. E a gente conseguir não deixar isso transbordar pros filhos, eu acho que é a maior preocupação, né, meninas? Às vezes vai transbordar, né? E assim, às vezes eu acho que vai precisar um tanto dizer o quanto que essa mulher ou esse homem, ele tá mal, tá atravessando por um momento difícil, né? Acho que... Se humanizar, né, para essa criança. Porque é um momento extremamente angustiante. Acho que também, claro, né? Você também não precisa falar a vida inteira, mas acho que poder nomear que é um processo angustiante, a angústia faz parte. Acho que as pessoas... a gente tá vivendo um momento, assim, que os pais querem privar os filhos do sofrimento. Gente, a angústia faz parte da vida. É o que nos constitui, inclusive. Então, assim, é um tanto poder nomear e falar, olha, eu não tô bem também, né? Estamos passando por um processo difícil e até para essa criança fazer parte, né? Poder entender minimamente o que está acontecendo. Claro, na idade dela, né? Você não precisa falar tudo, mas eu acho que poder nomear, que às vezes está difícil demais também, né? Que às vezes está difícil para ela também, para essa criança. Sim, com certeza. Sim, mas eu digo assim, deixar que ela, quando ela estiver madura, descubra o que realmente ocasionou aquilo, né? Ou o pai ou a mãe que ela tem, que talvez pisou na bola, que não foi empático, que não esteve ali para continuar construindo. Porque... E eu acho que perceber os pais, nisso que você está trazendo, perceber os pais além desse arquétipo pai e mãe, perceber como homem e mulher. Sim, né, que podem decidir, que podem desejar, que podem querer estar em outros lugares, independente dos motivos. Né? Então, eu acho que isso também é que às vezes válido. É difícil não transbordar, porque as decisões do casal, dependendo, ela vai respingar nas crianças, entendeu? Então, assim... Sim. Vou dar um exemplo, né? Pagamento de pensão. O pai que não quer pagar pensão, isso vai respingar nos filhos. Não tem como, né? Assim, você vai tentar um tanto explicar, olha, talvez você não continue mais nessa escola, né? Porque não dá mais, né? Então, assim, tem um tanto que a angústia do adulto, ela pode transbordar, mas... E a criança vai vendo. Ela vai vendo. Ela vai vendo, né? Sentindo. Ela vai sentindo, as decisões vão mudando. Então, assim, acho que é um tanto poder dizer, claro, mas eu não sei se tem muito como fugir também, dependendo do momento, sabe? Porque isso vai aparecendo no dia a dia dela, né? Acho que principalmente casais que têm filhos pequenos, né? Isso vai aparecendo, as decisões... Acho que quando tem filhos, acho que a parte mais difícil é essa parte burocrática mesmo. Né? Eu acho que por isso que também a gente tem que tomar cuidado para não ser um processo muito solitário, né? Principalmente para as mulheres que têm filhos, né? Poder, assim, chamar o entorno também para estar acolhendo ela e essa criança. Mas o entorno, né, que a gente conversou já, né? Acho que estar em grupos é muito importante. Encontrar pessoas que já passaram por esse processo. Por quê? A Dani me falou uma coisa muito interessante que eu fui reparando no meu processo. Às vezes, falar sobre separação, como tem algo, né, super idealizado da família e tal, mobiliza muito o entorno. Então, se você fala... Às vezes a pessoa não quer ouvir também, entendeu? Porque ela vai vendo um pouco do casamento dela, como tá. Começa a olhar. É um tema que mobiliza. Às vezes ela olha e fala, nossa, ela se separou. E olha como ela tá. Ela não tá ali à margem da sociedade, né? Tá vivendo, né? Tem uma outra vida na vida pós-separação, né? Então, assim, às vezes a pessoa, né? Acho que é um assunto que mobiliza o entorno, né? Mobiliza, o olhar muda, né? É muito interessante esse fenômeno, né? Afinal, existe vida após o divórcio. Existe, né? Muita. Aí já é um assunto para um outro programa. Exato. Nós vamos, inclusive, gravar para vocês um próximo bate-papo só sobre isso. Sim. Sobre essa vida, sobre essa mulher. Existe um desejo, né? Descoberta, né? Recomeço. Recomeço, é o programa de vocês. Sim. É um mundo de possibilidades, É um mundo né? de possibilidades, sim. Gente,
aqui, nossa, dá muito pano pra manga Muito esse assunto. Eu tô doida pra perguntar um tanto de outras coisas, gente. Se Então, deixar... isso tudo vai ficar pro próximo programa, então a gente deixa esse convite pra vocês. Pra assistir a parte 2 desse assunto que envolve divórcio, com as nossas queridas convidadas. Então é isso, aguardem que vai ser muito interessante, não é mesmo, Bela? Se mantenham com a gente, gente. Deixe seus comentários, as suas inspirações. Se inspirem e inspirem outras mulheres, outras famílias, né? E Aqui com a compartilhar esse gente. conteúdo vai ajudar a gente a cada vez mais levar esse assunto, né? E Sim. trazer com mais naturalidade possível, por mais difícil que seja. Se você tiver alguma amiga passando por esse processo, manda esse programa para ela. Sim, sim. Então tá e bom? continue com a gente, viu? Continuem com a gente e até o próximo programa. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.